na nossa cabeça do Cláudio Ranilson, reforma tributária vindo. E como é que vai ficar a situação do brasileiro? A gente está até comentando, doutor Inano, nós pagadores de impostos, e não é pouca coisa que pagamos todos os anos, né, doutor? Vamos lá, né? Nós estamos começando aí um ano bastante complexo aí para todos os setores aí da economia, né? Para os profissionais aí da contabilidade, para advogados e tributaristas. Começamos o ano já com a nova nota fiscal de serviço eletrônica, né? Então começamos já querendo ali destacar, né, os próximos impostos aí que vão vir com a reforma tributária. Então foi uma mudança já bastante significativa para todos os setores aí da economia, da prestação de serviço, que foi uma mudança, o Edivar, agora é um padrão nacional. Então, as notas fiscais de serviço antes, cada prefeitura tinha a sua, cada prefeitura recepcionava a sua, cada prefeitura tinha o seu programa. Agora não, nós temos um programa nacional. Então, as notas fiscais de serviço eletrônica já caem direto no portal aí da Receita Federal. Então, já é um programa único, onde todos os prestadores de serviço já são obrigados a emitir essa nota. Temos uma mudança muito grande que está entrando também esse ano com relação a essa nota fiscal, o Edivar, que a gente não tinha, que as empresas que recebem aluguel também vão estar obrigadas à emissão dessa nota. Não entrou em vigor ainda por falta de alguns códigos ainda que nós vamos ter nós vamos ter nas escrituras, nos imóveis, né, o chamado CIB ali, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então nós vamos ter mais o CPF dos imóveis. É brincadeira. Vai precisar desse CPF dos imóveis na nota fiscal de serviço eletrônico. Então vai precisar colocar isso também. Ranilson, agora fala uma coisa. O governo estava divulgando que essas mudanças iriam acontecer já a partir agora de 2026? O pessoal já está mais ciente sobre tudo isso? Foi uma mudança assim, bastante lenta, uma divulgação bastante lenta com relação a essas mudanças. Veja bem, o que a reforma tributária está trazendo, e vai ser uma mudança, um impacto já direto, mas não direto, que eu falo, a partir de 2027. Nós o governo acabou com o chamado PIS e COFINS, né? O PIS e o COFINS some a partir de 1º de janeiro de 2027, cria-se o CBS, né? Que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E depois, até 2033, nós vamos ter aí a finalização do ISS-QN e do ICMS. Então, exclui-se esses dois impostos e cria-se o IBS, então, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, nós vamos conviver com isso aí até uma mudança, até 2033, seguindo, né, dois padrões tributários, que até 2033 nós vamos ter o ICMS, vamos ter o ISS, e vamos trabalhar aí junto com o IBS. Inclusive, nessa nota fiscal de prestação de serviço eletrônica, já era para estar vindo os campos do CBS e do IBS. Por quê? Esse ano de 2026, Otaviano, nós vamos ter uma alíquota teste. Então, nós vamos ter uma alíquota teste de 1%. Vai pagar? Não vai pagar, desde que as empresas cumpram todas as obrigações acessórias. Obrigações acessórias é a entrega de documentos para a Receita Federal. Então, nós vamos ter essa alíquota teste, onde o CBS está vindo com a alíquota de 0,1% e o IBS 0,9%. Estou totalizando 1%. Então, a alíquota teste que estava programada e já vinha nessa nota fiscal de serviço eletrônico, mas ainda não apareceu esse campo lá na nota fiscal. Até já entramos em contato com as prefeituras, falou, não, a responsabilidade agora é nacional. Então, se não tem o campo, não tem o que fazer. O campo não está lá, então não tem como a gente começar a preencher esse campo. Claro, mas aí vai confundir mais ainda o contribuinte, não? Edivar, a confusão nesse primeiro momento, a gente acredita que vai ser muito grande. Tá? Ela vai ser extensa, essa confusão, não só para o contribuinte, né? Ali para o profissional também, contabilidade. Para a contabilidade, então nós vamos ter que ter todo um acompanhamento geral nisso aí. Cláudio, agora falando a respeito do microempreendedor individual, tem mudanças também para esse ano de 2026? Bom, o microempreendedor individual, ele acompanha ali o pagamento ali, vamos falar primeiro o pagamento que é em cima de salário mínimo, né? Então provavelmente vai ter já vai ter a partir de fevereiro, né? Janeiro agora, como ele paga competência em dezembro, ele vai seguir o mesmo valor.
Então, a partir de fevereiro, ele vai ter, com a divulgação do salário mínimo aí, ele vai ter um pequeno aumento aí na contribuição dele. Edivar, e com a reforma tributária, criou-se uma outra figura que é não conhecida ainda e não está ainda totalmente regulamentado de como que vai ser feito. Foi criado dentro da reforma tributária o nanoempreendedor individual. Esse nanoempreendedor individual é aquele que fatura 50% do microempreendedor individual no ano. Então, se você vê que o microempreendedor hoje é 81 mil no ano. Então, o nano é a metade, então o nano é 40.500. Dividir para por não 12. deixar ninguém de fora, né? Ele não quer deixar ninguém de fora, quer ali pegar a sua contribuição, né? Mas esse nano, um faturamento aí de 40.500, né, por ano. Por ano? Mas isso não seria, o senhor não acha, para poder incentivar aqueles nanoempreendedores a se regularizarem? Isso, a questão do governo é essa. Ele quer incentivar a todo mundo a ter uma contribuição, né, previdenciária. Até essa contribuição previdenciária junto aí à Receita Ou Federal. seja, ninguém mais vai escapar, doutor Hernani? Não escapa não, vai Edivar. escapar não, viu? Eu estava até ouvindo o que o senhor disse mais cedo a respeito da nota fiscal. A nota fiscal antigamente era emitida pelas prefeituras, né? Isso, cada prefeitura tinha o seu programa, soltava o seu programa e a gente acompanhava aquele programa. Aí agora é um site próprio. Agora é um site próprio, é um programa único, é um sistema único, né? Um sistema único de emissão de nota. Inclusive, nós tivemos um maior problemão no início do ano, né? Que entrou em vigor dia 2. E aí, dia 2, o sistema deu um caos, deu um pane no sistema. Sobrecarregado. Né? Sobrecarregado, ninguém conseguia emitir nota. Então, os telefones de escritório de contabilidade, chover, né? Como é que eu emito? Não tem jeito, tá aí. Não estava conseguindo. Estabilizou agora, né? Volta final da semana passada, essa semana já está bem estabilizado o sistema. Claro que entrou um portal, né, nacional, né? Começou, todo mundo está emitindo nota lá dentro, então tem que se adequar mesmo, né? São normas que são emitidas, Cláudio, pela Receita Federal do Brasil, é isso? Isso, foi norma emitida pela Receita Federal, a própria Receita Federal já estava com essa vontade de unificar isso aí. Porque se ela não unifica, ela ia ter muito problema com relação à cobrança desses novos impostos da reforma tributária, que é com relação ao CBS e o IBS. Então ela ia ter muito problema. Então a ideia foi de realmente unificar todos esses programas. Nós estamos falando hoje de unificação de programas, mas agora nós temos as notas fiscais de venda de mercadoria, nós temos as notas fiscais de conhecimento, tem a nota fiscal das rádios também, né? Empreendedor individual, enfim. Vai envolvendo todo mundo, todas essas notas vão autônomos, loja, nossa, empresa. Empresas aí do Simples Nacional também estão envolvidas. Então, Edivar, é a gama de todos os setores serão extremamente envolvidos. Claro que nós vamos ter alguns setores que o envolvimento deles, a tributação vai ser bem mais alta, vai aumentar muito. O meu setor de contabilidade, prestação de serviço, contabilidade de engenheiro, arquiteto, fisioterapeuta, advogado. Que tem de advogado que vai ter enrolado com isso aí. O corretor de imóveis. Nós estamos, assim, um aumento significativo nas alíquotas. O comércio até talvez ainda não vai ter um aumento tão significativo, mas tudo vai ter que ser analisado, todo mundo vai ter que sentar e refazer todos os cálculos. Refazer os cálculos porque o que o governo está trazendo com essa reforma tributária? Ele quer dizer que ele quer uma transparência tributária. Ele quer que todo mundo saiba quanto que está pagando de imposto, né? Que o consumidor final saiba o valor que ele está pagando de imposto. Transparência revestida, né? Transvestida, aliás, de cobrança de imposto. Não tem outra palavra, né? O Brasil, eu acho que ele bate recordes nessa questão de arrecadação, né? A gente é um país que arrecada de maneira eficientíssima e gasta de maneira pessimista, né? O senhor acha que essa mudança nessa reforma tributária é uma mudança boa ou ruim? O lado bom dela é a simplificação das legislações. É a simplificação. Se você pensar hoje que fez uma unificação de PIS e COFINS, praticamente são dois impostos que têm a mesma base de cálculo, mas tem uma legislação totalmente diferente. Então, antes de você pagar uma guia do PIS, você tinha que estudar uma legislação. Para pagar uma guia do COFINS, você tinha que estudar a legislação. Vinha uma determinada redução para uma alíquota e para outra não. Então, essa unificação, né,
provavelmente venha a simplificar. O IBS, agora o IBS, nós estamos falando do ICMS e do ISS. Nós vamos pensar mais de 5 mil municípios, então nós vamos ter um ISS, né, uma legislação única para todas as prefeituras. Então, se eu trabalhar hoje aqui para Patos de Minas, para Belo Horizonte ou lá para a Bahia, né, eu tenho uma legislação única. Claro que provavelmente pode haver alíquotas diferentes, mas nós vamos ter uma legislação única. E com relação ao ICMS, o que o governo alega, que não se sabe hoje, os incentivos que existem no Brasil. Os estados deixam de arrecadar bilhões com incentivos, guerra fiscal. Então, unificando isso, vamos ver se o brasileiro não cria formas novas lá para frente, né? Vamos ver se ele não cria normas novas. Eu me lembro aqui, doutor, desculpa interromper, Cláudio. Vamos lá. Que o governo do estado é mestre nisso, né, doutor Renan? Ué, nosso Doutor governador Renan conhece aí. Nosso governador Mestre, Zema né? é um mestre em fazer esse tipo de coisa, né? Nós temos aí um governo onde nós temos uma dívida fiscal muito grande, ele é extremamente ágil em cobrar os nossos impostos e péssimo em pagar a dívida do Estado. Não quer, né? Não quer. Aí eu pergunto para o senhor, essa questão da unificação dos impostos, como é que fica a divisão entre município, Estado e União? Bom, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é o PIS e COFINS, já é de destinação da União. Então ele vai para a União. O IBS, né, que nós vamos falar do ICMS e do ISS, criou-se, já está em funcionamento o chamado Comitê Gestor do IBS. Então foi criado um comitê gestor desse IBS. O que esse comitê gestor vai ficar fiscalizando e olhando? Principalmente o governo federal fala assim, não vai haver redução de arrecadação para os estados. Né? Então os estados vão fiscalizar isso aí, se realmente vai haver alguma redução. Esse comitê gestor vai trabalhar e vai fiscalizar isso aí, essa redução. Caso haja alguma redução, a União se compromete a complementar aquilo. É tipo um fundo garantidor. Um fundo, isso justamente. Vai ter um fundo garantidor aí para os estados. Até então, porque determinados estados, a gente fala nossa alíquota de Minas hoje, já tivemos a honra dessa ser a maior do Brasil, 18%, ela já não é mais. Alguns estados lá do Nordeste... E que honra negativa, né? Que honra negativa, mas alguns estados lá do Nordeste, Divar, já sabendo-se da reforma tributária, já se tem a alíquota de 21%. Tá brincando. Para mostrar que a arrecadação aumentou. Mas não existe, eu não sei se é um paradoxo, que diz que nem sempre uma arrecadação maior, uma alíquota maior, significa uma arrecadação maior. Por causa da sonegação. Por causa da sonegação, mas e muitas das vezes, por exemplo, quando se aumenta demais um determinado imposto, as pessoas deixam de consumir um determinado produto que é tributado por aquele imposto. Isso, deixam. É o caso, não cheguei a falar aqui, é o caso dentro da reforma tributária que está se criando, extingue-se não totalmente, mas uma grande parte, o chamado IPI, Imposto, né, sobre Produtos Industrializados. Mas cria-se ali dentro o tal do IES, né, o Imposto Seletivo, que vai ser cobrado em cima de bens considerados supérfluos. Cláudio, agora, para aquele comerciante que está nos ouvindo aqui agora, né, dono ali da lojinha, da esquina, como é que vai virar a vida contábil dele? Porque na emissão dessa nota fiscal ao consumidor, o que o profissional da contabilidade vai ter que orientá-lo ali em relação a como vai ficar essa reforma da agora em diante? Principalmente o pequeno, mesmo aquele comerciantezinho de bairro ali, né, que está nos ouvindo aqui agora. Esse de bairro, ele vai continuar ali dentro do Simples Nacional ainda. Né? Então, ele vai continuar sendo optante do Simples Nacional. O grande problema do comerciante hoje, do pequeno comerciante, vai depender aonde que ele vai comprar os seus produtos. Vai depender por quê? Que é dessa guerra fiscal também do CMS, dos estados. Mas agora não vai ser isso, Edivar. O Simples Nacional, ele vai trabalhar da seguinte... Não o Simples, mas todas as empresas. Eu estava falando do Simples aqui. Nós vamos trabalhar o seguinte. No momento que eu compro uma mercadoria hoje, eu vou te dar um exemplo aqui, eu compro, sei lá, uma caixa de cerveja ali, aquele barzinho que vai comprar uma caixa de cerveja, vai pagar ali R$100 naquela caixa de cerveja, hoje ele paga R$100 para o fornecedor, pronto, e acabou. Dentro daqueles R$100 que ele está pagando, estão todos os impostos embutidos ali dentro. Ele não sabe quais impostos estão embutidos ali dentro. Sabe que é muita coisa, né? Sabe que é muita coisa, mas não sabe qual.
Agora não. Com a entrada em vigor da reforma tributária, a hora que ele comprar aquela caixa de cerveja, que a gente não sabe ainda como vai ficar esse custo, se o comerciante ou se o industrial, né, vai vender para ele por 100 e vai cobrar mais 20 de imposto, porque hoje vai haver uma diferenciação. Eu não mais vou pagar um imposto por fornecedor. O imposto vai ser direcionado para o governo. Ou seja, eu vou pagar R$100 vou pagar R$100 para o fornecedor e R$20 para o governo. 20 que eu estou falando, Edivar, nós já estamos, né, hoje, já metade de janeiro de 2026. Em 2027, entra em pleno vigor a reforma tributária, nós não temos a alíquota da reforma tributária. Eu não sei se a alíquota é 20%, 25%, 30% ou 35%. Não se definiu ainda até hoje? Não se definiu a alíquota da reforma tributária até hoje. Se definiu todas as normas, se definiu como vai funcionar todos os setores, mas não tem a alíquota definitiva. Então eu não sei quanto que é a alíquota, ninguém sabe quanto que é a alíquota, não tá ainda exposta essa alíquota. Então nós não Mas você pode ter certeza, deve ser uma das maiores do mundo. Mas por que não anunciaram a alíquota ainda? Porque vai ter eleição esse ano. Se eles anunciarem o valor da alíquota agora, atrapalha mesmo. Não foi negociada essa alíquota. Não foi já se falou em 28%, 29% no alíquota. É um recorde, né? É um recorde. Não, eu fico imaginando como que a gente consegue, como que o brasileiro consegue sobreviver a um governo que extorque tanto os seus cidadãos dessa forma, porque a gente vê, obviamente, que é necessário cumprir com as obrigações, mas a gente vê que o governo está cada vez mais cercando o cidadão. Igual o senhor disse aí, você não vai pagar mais o imposto para o fornecedor, você vai pagar diretamente para o governo, porque o fornecedor poderia sonegar e deixar o governo no prejuízo. Isso é uma forma do governo se manter. E é uma forma até, de certa forma, justa, porque a gente percebe que o Estado precisa do dinheiro para se manter. Mas a gente vê que a gente está estrangulando o cidadão aí, né? Está estrangulando. Essa aí é o chamado split payment. Então, a hora que eu fazer o pagamento para o banco já vai direcionar o que vai para o governo e o que vai para o fornecedor. Então, são os pagamentos separados. Está prometendo que isso vai funcionar. Vamos ver como que isso vai funcionar. Está todo mundo aí querendo saber. Na expectativa dessa reforma tributária. Cláudio Ranilson conosco aqui. Já tem que pagar. Já direto, já vai direto. Já paga o imposto ali direto. A ideia de reforma tributária no mundo todo era o consumidor final pagar. Né? Chegar lá no consumidor final e ele ver pagando. No Brasil não, né? Foi repartido os pagamentos. A gente nem vai entrar nessa questão da divisão, de como o arrecadador, no caso os governos, devolvem esse dinheiro do imposto para o cidadão em forma de saúde, enfim, né? Melhorias na qualidade de vida do cidadão. Mas o fato é que vai ficando cada dia que passa mais apertado, né? Cada dia que passa mais apertado, cada dia que passa mais regras, cada dia que passa mais recolhimento de tributos. A gente só espera e torce para que isso seja revertido em prol da população, né? Cláudio Ranilson, contador. Eu vou pedir só um intervalozinho rapidinho, mas eu tenho aqui um outro assunto que você sabe até qual. Imposto de renda, tem gente que está descabelando. E tem que começar agora, né? Se organizar a partir de agora, a partir de janeiro. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito desse e outros assuntos também. Nosso convidado de hoje, Cláudio Ranilson, contabilista. O tempo está acabando. O tempo está acabando, é contador mesmo. Contador. A gente até comentava aqui nesse nosso intervalo, né, doutor Nano? O governo é o maior sócio da empresa. O governo é o maior sócio e o único que não pode ficar sem pagar. Sem receber, né? Fica sem receber, né? A gente não pode ficar sem pagar ele, né? Porque o Cláudio vai explicar melhor que a gente aqui. Justamente, se a gente ficar sem pagar ele, a gente não consegue tirar dinheiro da empresa. Nós tivemos uma mudança também muito grande esse ano, foi com relação até o ano passado, né, a distribuição de lucro era isenta de tributos. Nós tínhamos uma distribuição de lucro totalmente isenta de tributos. Hoje não. Hoje, a partir da distribuição de lucro referente aos dividendos apurados em 2026 vão sofrer tributação. O governo está dizendo o seguinte: a retenção até 50 mil não vai ter nenhum tipo de retenção, vai ser isento essa distribuição de lucro. Mas acima de 50 mil, a empresa vai ter que reter ali 10% do valor total, né, que for distribuído por sócio da empresa.
Ou seja, até 50 mil não se fala em retenção nenhuma. Mas se eu distribuir 60 mil, eu vou reter 6 mil do sócio da empresa. 10%. 10%. Além do imposto de renda, né, dos 20 e tantos por cento que vai ter que pagar lá depois. O que acontece? Lá na declaração de imposto de renda de 2027, hora que se for apurar a declaração de imposto de renda 2027, vai se tributar isso aí. Existe uma regrinha. Vai ter uma regrinha própria para esse cálculo. Esse cálculo vai ser somado, a distribuição de lucro vai ser somada aos demais rendimentos que você teve. Se você teve prolabore, salário, essa distribuição de lucro vai ser somada ali e vai ser jogada na tabela do imposto de renda. Ô Cláudio, permite só te interromper para fazer uma pergunta que eu acredito que a maioria dos ouvintes que são empresários tem essa curiosidade. Porque quando a gente fala de distribuição de lucro, normalmente o que a gente entende, as pessoas entendem? Que a empresa fatura durante o ano inteiro, acumula aquele faturamento durante o ano e no final do ano divide o lucro que teve entre os seus sócios. Mas tem muita empresa que a empresa é pequena, que o sócio depende do lucro da empresa para manter a sua própria vida. Então, entra o dinheiro na empresa, o dinheiro já sai para a conta do sócio. Entra o dinheiro na empresa, o dinheiro já sai para a conta do outro sócio. Isso é considerado distribuição de dividendos, distribuição de lucros? Isso, vamos pensar naquela pequena empresa, numa empresa aí do Simples Nacional, Sim. Né? É considerada distribuição de lucro. Tá? Só que a empresa, para fazer essa distribuição de lucro, ela tem que ter uma contabilidade regular. O ideal é ela ter a contabilidade regular, ela ter o balanço patrimonial, ter o seu contador mandar toda a documentação ali para o seu contador, o contador tudo que compra, tudo que vende. Tudo que vende, e para o contador fazer aquela apuração dentro do balanço patrimonial. Caso não tenha balanço patrimonial, existe uma regra para ser feita em cima de cálculos aí que a Receita Federal solta uma tabelinha matemática aí para se fazer esse cálculo. Porque o brasileiro é muito desorganizado em si, né? Como sociedade, como pessoas e como empresas, né? Te falo que agora vai ter que ser organizado, vai ter que se organizar. A própria Receita Federal já tem nos alertado há bastante tempo. Fui em congresso brasileiro de contabilidade há 2 anos aí. O ano passado participei de vários eventos em Belo Horizonte, várias palestras da Receita Federal. Nós vamos ter que nos organizar. Muito bem. Nós estamos com a tal de IA. Tá? E a Receita Federal falou, nós não temos pessoas, mas nós temos a IA agora. Nem precisa de pessoas. Nossa Senhora. E agora, imposto de renda, que é o nosso próximo tema aqui também. A partir de janeiro, é claro, as pessoas já começam a se organizar para quando tiver que fazer a sua declaração, né? Tá com tudo organizado. Mas como fazer isso, Cláudio? Agora começa a organizar tudo, né, Edivar? Nós temos uma organização hoje que vai ser feita já direto dentro do sistema, na hora que você acessar a sua declaração de imposto de renda, que hoje nós vamos fazer declaração de imposto de renda, Otaviano, usando ali o GovBR, um certificado digital. Principalmente porque quem fez alguma consulta médica, consulta odontológica, psicólogo, todo mundo hoje recebeu aquele recibo saúde, né? Então, viu que os médicos hoje não se aceita mais papel, né? Não se aceita. Esse ano, se você tiver um recibo médico para ir lá declarar aquele papelzinho, esquece aquilo. Aquilo não vai poder ser declarado. Você vai ter que puxar todos os recibos. Ficam com medo de fraude, será? É fraude, com medo de fraude. Para não ter fraude com mais... medo não, né? Evitando a fraude e a sonegação. Evitando a fraude e a sonegação. Hoje o recibo de saúde, então, está tudo digital. A hora que você puxar sua declaração de imposto de renda, todos os recibos que forem emitidos para o seu CPF vão estar ali dentro da sua declaração de imposto. O médico, dentista, também da mesma forma. Médico, dentista, o recibo, fisioterapeuta, os hospitais, né, clínicas, que você fez alguma determinada consulta, vai estar ali. Então, tudo, a hora que você puxar, vai estar dentro. Você vai ter que puxar para estar dentro da sua declaração. Você mesmo vai ter que fazer. Você vai ter, hoje vai precisar da senha GOV de todo mundo, vai ser uma luta essa senha GOV, né? Com aquela autentificação em 2 fatores, que gente de idade não consegue fazer, reconhecimento facial que não funciona. Reconhecimento facial, porque o reconhecimento facial é muito vinculado à carteira de motorista. Tem gente que não tem carteira de motorista. Aí a hora que você vai ver, você não faz reconhecimento facial de jeito nenhum. É aquela coisa, né? Pra que facilitar se a gente pode complicar a vida do brasileiro? Então complicou muito. Então, por isso que eu estou te falando, nós vamos ter que ser
bastante organizados. Todo mundo vai ter que ser bastante organizado. E começa agora, né? Os demais informes que a gente entrega agora, ainda tem, as empresas fazem as demais declarações, então tem um prazo aí até final de fevereiro para as empresas entregarem as declarações, e provavelmente o prazo inicial de entrega da declaração das pessoas físicas deve começar ali no meados de março, ali por volta do dia 15 de março. Essa questão dos R$5.000 e pouquinho aí, como é que fica essa questão, Cláudio? Vai melhorar? Você acha que vai melhorar? Essa questão vai reduzindo a quantidade de pessoas que terão que fazer a declaração de imposto de renda? Vai melhorar para quê? Para os 5 mil, mas é válido a partir de agora, 1º de janeiro. Tá? Então é 1º de janeiro para frente. O para trás, a tabelinha anterior, não, vai seguir a tabela anterior. Ou seja, quando for fazer declaração em 2026... Pois é, mas quem for fazer 2026... Esquece os 5 mil. Não esquece os 5 mil. Está valendo aqueles 2.000 e pouco lá ainda. Está valendo aqueles 2.000 e pouco, tá lá em 2025. É tudo a forma como eles vendem a notícia, Edvar. Eles venderam que isenção de imposto de renda a partir de R$5.000 já está valendo. Desde o ano passado, né? Estão falando disso desde a eleição. Vai ser 2027, então. A partir de 2027, se não houver mudanças. Se não houver nenhuma mudança. Então, o que ocorre? O seu salário que você for receber agora, lá no 5º dia útil de fevereiro, que eu vou utilizar a tabela dos 5 mil. Então, só a partir de agora... Para a declaração do 2027. Para a declaração de 2027. Mas a tabela, as alíquotas da tabela não foram reajustadas. Então, é para tributar o alta renda. A alíquota da tabela só mexeu naquele fator ali de 5 mil e depois criou-se um índice de 5 mil até 7.350. Acima desse valor, quem ganha acima desse valor vai ser tributado na tabela normal. Vai ser jogado ali os 22,5, fazer o cálculo, os 27,5 fazer o cálculo. Tá? Então, os 5 mil é só aquele de baixa renda mesmo. O alta renda, que o governo chama de alta renda, ele vai sofrer uma tributação. Normalmente, o dele não reduziu nada. O que vai ter de confusão, doutor Hernando? Vai ser um pouco complicado, né? Porque você pode preparar, você como profissional da área, o que vai ter de gente... Não, mas não é os 5 mil, não que você for fazer a declaração esse ano. Mas a pergunta que fica, às vezes, Edvar, é o seguinte: esses R$5.000 tem a ver com a renda, ou seja, com o lucro. Não é com a movimentação financeira. Ou tem alguma coisa a ver? Não, até então, a ver somente com a renda. É renda. É porque teve toda aquela polêmica do Pix lá atrás, falando que não ia haver monitoramento e que era fake news. Agora em janeiro já soltaram novas normativas dizendo que tem sim monitoramento, que vão ser monitorados os Pix. Gente, banco, obrigatoriamente os bancos informam a chamada e-financeira. É toda a movimentação financeira. Eles já informam isso para a Receita Federal. Já informavam antes. Já informavam antes. Essas informações estão em todas para a Receita. E toda a informação do banco. Qual que é essa polêmica toda, então? Dessa questão dessas normativas novas? Essa polêmica foi uma polêmica mais política do que efetivamente contábil. Do que efetivamente contábil. Foi um tema, foi uma questão política mesmo, uma polêmica política, que a informação já vai. Já ia de toda forma. Assim, a informação não vai. A informação vai. Tá, todo o banco e todos os bancos informam. Já existe o SPED financeiro. Mas isso era em relação às instituições financeiras bancárias, né? Agora eles incluíram cartões de crédito, PIX e outras formas. Também já informava. Já informava também? Informava também. Só sobre os valores, vai ter aumento ou não vai ter aumento em cima disso tudo aí? Vai ser agora todo mundo vai pagar para ver. Aumento não vai ter, não. É aquilo ali. O que a Receita. Será, Hernando? O que a Receita diz a sua movimentação bancária tem que ser compatível com o que você ganha. Se não for compatível com aquilo que você ganha, você vai explicar para a Receita Federal. Agora, como que vai ser feita essa explicação? Como que vai vir efetivamente essa explicação? Nós ainda não sabemos. Pode ser retroativo, né? 5 anos. 5 anos. Pode retroagir a 5 anos. Como que isso vai ser feito? Nós não sabemos ainda. Como que seria explicado? Será que a gente teria que ir lá na Receita, sentar lá e falar, não, eu vendo chup-chup? Não se vai mais na Receita, não senta mais na Receita. A Receita disponibiliza tudo dentro do site dela. Ela tem um sistema lá dentro do ECAC chamado e-processo. Então você vai tudo dentro desse e-processo explicar, né, rezar seu Pai Nosso, Ave Maria ali. Tudo através de texto, então. Tudo através de texto ou documentos. Se ela não ficar satisfeita, ela vai te enviar novamente, pedir mais documentos. Nós tivemos casos, por exemplo, o caboclo pagou ali
10 mil um dentista. Receita foi lá e pediu. Comprova que você pagou. Mandou o recibo. Receita, eu quero efetiva entrega do dinheiro pro profissional. Não, eu não tenho, eu paguei em dinheiro. Não, então, não, glosou o recibo. Aquele negócio, quem paga mal paga duas vezes, né? Então o que a Receita está querendo dizer é, você tem que comprovar todos os pagamentos que você fez sob pena de ser penalizado por isso. Sob pena de ser penalizado, porque eu não tenho a efetiva. Então eu vou tirar uma foto entregando 10 mil pro dentista, né? Só se for dessa forma. Mas aquela diz, ninguém tem dinheiro guardado dentro de casa. Mas São alguns, né? Tem poucos privilegiados, né? Para ter dinheiro guardado dentro de casa também. 400 mil de vez em quando aparece, imagina, né? Você viu, né? na época do Gedel lá, naquela questão toda. Guardar na Na cueca. porta da Receita, você já tem que levar um saco cheio de dinheiro. Pra deixar lá, né? Deixar o saco de dinheiro lá. E os demais documentos a gente vai que arrumar, né? Se você teve, né, compra, venda de veículos, né? Se você comprou o veículo e vendeu o veículo dentro do próprio ano também, tá tendo uma unificação também desses sistemas do Estado com a Receita vai saber quantos veículos você comprou, quantos você vendeu, tá? Se você recebeu aluguel. E falar em receber aluguel, uma coisa aí que teve uma mudança significativa, vai ser a partir de agora também, a partir de 2026, já tem lá na declaração de imposto de renda. Só que quem paga aluguel normalmente não declara, mas tem o campo próprio lá para você declarar. A pessoa que paga o aluguel, né? E tem um campo próprio lá para declarar. E normalmente as pessoas não declaram. E se cair na conta, também. E agora a Receita está dizendo, tá dizendo o seguinte, nós vamos penalizar a pessoa que está pagando aluguel e não está declarando. Meu Deus do céu. Não é só o que recebe, não. Não é só o que recebe. O que está pagando e não está declarando também vai ser penalizado. Mas aí ele seria penalizado por não recolher o imposto do pagamento do aluguel, porque não recolhe imposto. Por não declarar. É porque ele não, na verdade, ele não está entregando quem está recebendo. Isso, ele não está entregando quem está recebendo. Tem jeito de ver isso? Tem jeito de ver. Aí a Receita já contou para nós, conta de água, luz, telefone. Nós sabemos onde você mora. Sabe onde você mora, sabe o imóvel que você está. Na verdade, a digitalização ela traz inúmeros benefícios, mas ela também traz uma capacidade de monitoramento do Estado, do cidadão pelo Estado gigantesca, né? Gigantesca. Chega a ser amedrontadora, se a gente for pensar bem, né? Estamos sendo monitorados. Eu vou cortar o barato de vocês, porque o assunto é interessante. Eu tenho certeza muito comigo quando eu venho cá de vez em quando, sabe? É porque as pessoas sempre prestam atenção, ficam curiosas, e é um assunto importante, logicamente. Mexe com o seu bolso, mexe com o seu dia a dia, né, da sua casa, do seu trabalho, da sua vida como um todo. E, ao que tudo indica, o governo quer, cada dia que passa, abocanhar mais, né? Te dizendo o seguinte, olha, meu amigo, você tem que trabalhar, você não pode ficar à toa, você tem que produzir renda, não só para você sobreviver, governo, só para você sobreviver, mas também renda o suficiente para dividir conosco aqui do governo. Edivaldo, até o auditor da Receita Federal, ele vai nas palestras e fala assim, nós temos duas certezas na vida. Um que nós vamos morrer e a outra nós vamos pagar imposto. O auditor da Receita, ele briga muito com isso. As duas nós temos certeza. Ô Cláudio, eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua gentileza, a sua boa vontade, né? Sempre quando o convidamos, né, para estar conosco aqui, traz aí o seu conhecimento, que eu sei que é muito vasto, divide conosco aqui da bancada, divide com quem nos ouve, né, em casa, no trabalho. Fico extremamente feliz pela sua colaboração e espero contar mais uma vez. A gente sabe que é um assunto extenso, está sempre batendo nessa tecla, orientando, né, o pagador de imposto, como sobreviver a esse mundo tão atribulado e nesse Brasil de meu Deus. Obrigado, viu? Abraço. Precisando, a gente vem aqui passar essas breves informações aí para todo mundo. E o bom, sabe o que é? Ele está de férias, você viu falando, né? Está saindo de férias. Está de férias e veio aqui bater esse papo conosco. Obrigado mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado, Cláudio. Tenha um bom dia.